E a todos os nobres colegas vereadores que fazem parte da mesa, a todos os nobres colegas vereadores Genival Coutinho, Dr. Fúvio Gonçalves, vereador Argentino Filho, vereador Vone Souza, vereador Adriano Dimas. Pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a terceira sessão ordinária do período legislativo de 2023. Indago aos senhores vereadores se dispensam a leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Passo a palavra para o excelentíssimo segundo secretário para fazer a leitura das matérias do pequeno, grande e ordem do dia. Com a palavra, nobre vereador Marco Aurélio. Pequeno expediente, indicação número 76, de autoria do vereador Alaú Cavalcante Mota Filho, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, melhorias na Avenida Xermão Alves de Oliveira, nessa cidade, compreendendo limpeza e manutenção da iluminação pública. Indicação 77, de autoria do vereador Alaú, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, o restabelecimento do atendimento médico do ESF, Estratégia de Saúde da Família, na Vila de Marroaz. Indicação 78, de autoria do vereador Alaô, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a reforma do ginásio poliesportivo da Vila de Marroaz. Indicação 79, de autoria do vereador Helder, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, pavimentação na comunidade de Belo Alto, no distrito Marrecas. Indicação número 80, de autoria do vereador Helder Castelo, indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, construção de praça pública com equipamento de ginástica na comunidade de Belo Alto, distrito Marreca. Indicação número 81, de autoria do vereador Vone, indica a chefe do Poder Executivo Municipal, indica a senhora prefeita municipal de Tauá, através da Secretaria competente, viabilizar a reforma do prédio da antiga escola Temístocles Crilins Fialhos, na Vila de Cachoeirinho do Pai Senhor, no distrito Barra Nova. Indicação de número 82, da autoria do vereador Vone, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, a reforma da quadra poliesportiva Raimundo Mendonça Filho, Farias, na comunidade Cachoeirinho do Pai Senhor, distrito Barra Nova. Indicação 83, de autoria do vereador Fúvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, executar a complementação da pavimentação asfáltica, assim como realizar obras de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto na rua Isaías Setúbal da Paixão Tauazinho. Indicação número 84, de autoria do vereador Fúvio, indica a chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, construção de praça pública da quadra 16 do conjunto habitacional Domingos Gomes de Aguiar, neste município, devendo contemplar área de lazer e academia ao ar livre. Indicação de número 85, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, determinar a execução de obras de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto por toda a extensão da rua Laurinda Gomes de Oliveira, bairro Cidade Leste. Indicação de número 86, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, executar a pavimentação asfáltica na rua Francisco de Assis Santana de Souza, bairro Francisco Soares de Carvalho. Indicação 87, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, executar serviço de capinagem, roçagem, recolhimento de entulhos e limpeza em geral em toda a extensão das quadras 15 e 16 do conjunto habitacional Domingos Aguiar, bairro Bezerra e Souza. Indicação de número 88, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, determinar a execução de obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto por toda a extensão da rua Francisco de Assis Santana de Souza, bairro Francisco Soares de Carvalho. Indicação 89, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, executar a pavimentação asfáltica, mas antes realizar obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto na rua Francisco das Chagas Alexandrino, no bairro Aristides Aragão Freitas. Indicação número 90,
de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano providenciar as reposições das lâmpadas e manutenção da iluminação pública por toda a extensão da Travessa Pedro Guedes, na Vila de Santa Teresa. Indicação número 91, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano executar a pavimentação asfáltica, mas antes realizar a obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto na Travessa Pedro Guedes, Vila de Santa Teresa, neste município. Indicação de número 92, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano executar a pavimentação asfáltica na rua Laurinda Gomes de Oliveira, nesse município. Indicação 93, de autoria do vereador Alaú Cavalcante Mota Filho, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, viabilizar a pavimentação em paralelepípedo na rua Francisco de Assis Santana de Souza, bairro Cidade Leste, nessa cidade. Indicação de número 94, de autoria do vereador Alaú, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, viabilizar a pavimentação asfáltica na rua José Alexandrino Nogueira, no bairro Cidade Leste. Indicação 95, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano determinar a execução de obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto por toda a extensão das quadras 15 e 16 do conjunto habitacional Domingos Gomes de Aguiar, bairro Bezerra. Indicação número 96, de autoria do vereador Luiz André Bezerra Campos, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá através da Secretaria competente a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da Política Municipal de Estímulos da Doação responsável de animais domésticos do município de Itauá. Encerrado o pequeno expediente, grande expediente. Projeto de lei número 8, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério do município de Itauá e adota outras providências com regime de urgência. Projeto de decreto legislativo, de autoria número 1, de autoria do vereador Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, concedendo título de cidadania ao senhor Luiz Vieira da Silva. Requerimento para o legislativo número 10, de autoria do vereador Alaô. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após ouvir o plenário, envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando informações sobre a conclusão da passagem molhada e da estrada da localidade de Massapê, distrito de Trici. Requerimento número 11, de autoria do vereador Alaú, requer da mesa diretora da Câmara Municipal, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao ofício da Secretaria de Agricultura, solicitando informações sobre o programa de horas de trator destinado ao corte de terras e pequenos agricultores do município de Itauá. Requerimento número 12, de autoria do vereador Vone, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, depois de ouvir o plenário, que oficia ao DENIT, com cópia aos deputados federais mais votados em nosso município, solicitando uma operação tapa-buraco ou recabeamento da asfalto BR-020, mais precisamente no trecho de Itauá a Fortaleza. Requerimento número 13, de autoria do vereador Fulvio, solicita do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, esclarecer quando acontecerá processo seletivo público de provas e provas de título para contratação de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias, devendo a resposta informar atuais carências de vagas e destacar a relação completa dos nomes dos agentes efetivos e temporários vinculados ao município em prazo de vencimento de contrato. Requerimento para o Executivo número 14, de autoria do vereador Fulvio, solicita do Poder Executivo Municipal o envio de lei específica, alterando a Lei Municipal número 2696 de 2022 para revisar o vencimento dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, de acordo com o valor do salário mínimo em vigência na forma do estabelecido no artigo 199.9 da Constituição Federal de 88, que anuncia piso salarial não inferior a 2 salários mínimos, devendo o projeto solicitado conter dispositivo que a aplicação do piso equivalente ao salário mínimo em vigência, seja retroativo a 1º de janeiro. Requerimento para o Legislativo número 15, de autoria do vereador Luiz André, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, uma vez ouvido o plenário, que seja oficiada a prefeita em exercício, senhora Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar, através do setor competente, solicitando o envio de informações a esta casa se a unidade móvel destinada a recolhimento
de animais abandonados nas ruas e realocação para canil, onde receberão cuidados, alimentação e medicação em condições aptas para realizar os deslocamentos, se estão havendo ações de recolhimento dos animais abandonados nas ruas e se existe alguma política de proteção e defesa dos animais do município de Tauá. Moção de congratulação número 93, de autoria do vereador Alaô, requer votos de congratulação à senhora Ana Alves da Silva Souza, pelo transcurso de seu natalício ocorrido no dia 24 de janeiro. Moção de congratulações número 94, de autoria do vereador Helder Castelo, ao senhor José Júnior Loyola, pelo transcurso de seu natalício. Moção de congratulação 95, de autoria do vereador Helder Castelo, à senhora Corrinha Carvalho, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações número 96, de autoria do vereador Helder Castelo, a senhora Zefinha Gonçalves, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 97, de autoria do vereador Helder Castelo, com o senhor Antônio Amorim, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações número 98, de autoria do vereador Helder Castelo, ao senhor Jaime Luiz Bósio, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação 99, da autoria do vereador Helder Castelo, ao senhor João Paulo Rodrigues de Souza, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações número 100, da autoria do vereador Fúvio, a senhora Antônia Alves, pelo natalício ocorrido no dia 26 de janeiro de 2023. Moção de congratulações número 101, de autoria do vereador Fúvio, requer envio de voto de congratulações para o senhor Abílio Gonçalves Cordeiro, pelo natalício ocorrido no dia 26 de janeiro. Moção de congratulações do 102, de autoria do vereador Fúvio, a senhora Geraldo Oliveira, pelo seu natalício ocorrido no dia 22 de janeiro. Moção de congratulações 103, de autoria do vereador Fúvio, a senhora Ivone Souza, pelo seu natalício ocorrido no dia 22 de janeiro. Moção de congratulações número 104, de autoria do vereador Luiz André, ao doutor Yuri Emerson, pela passagem de seu natalício ocorrido dia 26 de janeiro. Moção de congratulações 105, de autoria do vereador Helder Castelo, ao senhor Paulo Fabiano, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações 106, de autoria do vereador Helder Castelo, ao senhor Renato Halter, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações número 107, de autoria do vereador Helder, a senhora Cícera Franca, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações número 108, pela passagem do vereador argentino, pela passagem do natalício do senhor José Paulo de Moura, do dia 27 de janeiro. Moção de congratulação 109, de autoria do vereador Luiz André, requer envio de voto de congratulações à senhora Sueli Franca, pela passagem de seu natalício ocorrido dia 28 de janeiro. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 5 institui o Estatuto Municipal da Pessoa Idosa e o Programa Tauá Cidade e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 6 altera a Lei Municipal número 2608, de 30 de setembro de 2021 e adota outras providências. Presidente, peço permissão para não ler os requerimentos e as moções, tendo em vista que são as mesmas que eu acabei de ler aqui agora há pouco. Permissão concedida. Agradeço ao nobre segundo secretário dessa casa, vereador Marco Aurélio. Gostaria de cumprimentar o nobre vereador Francisco Helder Lima Castelo, ao nobre vereador Luiz André Bezerra Campos, ao nobre vereador Genival Coutinho. E agora eu vou colocar para deliberação do plenário o pedido de regime de urgência da senhora prefeita no projeto de lei de número 08/2023, projeto de lei que dispõe sobre o reajuste salarial dos professores do magistério do município de Tauá, Ceará, e adota outras providências. O projeto de lei que dispõe de registro salarial dos profissionais do magistério do município de Tauá, Ceará, adota outras providências, solicitando ainda que seja apreciada em caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista a previsão retroativa à lei de 1º de janeiro de 2023, aliando ao que havia previsto na chamada Lei do Piso, Lei número 11.738/2008, que atualiza do piso ocorreria anualmente, no mês de janeiro.
Passo a palavra para o líder da prefeita, o vereador, segundo secretário dessa Câmara, vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, foi acordado, discutido e acordado com os professores e o município, inclusive com pedido de urgência, o município encaminhou para que fosse, se possível, votado o mais rápido possível e que seja procedido o pagamento da folha. Possivelmente a folha suplementar, né, professor Alci? Se não me engano, a folha suplementar na outra, não? Vai na outra, né? Bom, e foi uma solicitação dirigida à prefeita e ela encaminhou e fez o pedido de urgência. Ainda em discussão, com a palavra o nobre vereador, doutor Fúvio Gonçalves. Presidentes, são duas indagações. Primeiro, todos já conhecem aqui o nosso posicionamento contra o regime de urgência, não só na natureza desse projeto, e sim, de uma forma geral, como a Casa vem aprovando essas urgências, contrário ao regimento. Mas a minha pergunta é, esse pagamento, esse reajuste, já vai incluir na folha de janeiro ou só de fevereiro para ser pago em março ou final de fevereiro? Pronto, é um questionamento que eu quero que seja respondido para todos. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação, sendo seus efeitos financeiros retroagindo a 1º de janeiro de 2023. Não é a questão da retroatividade, é a questão do pagamento, se é já agora referente à folha de janeiro, que hoje é o dia 31. Eu acho que, não sei se já foi pago o mês de janeiro. Pronto. Mês de fevereiro, né, pessoal? Então só vai entrar na folha de fevereiro. Sim, ou ok. se resolverem fazer uma suplementar. Ok. É uma questão administrativa. Né? Deliberar para a votação. Vereador Argentino, seu voto. Votação favorável. A votação para o pedido de urgência do projeto 08 de 2023 do Executivo foi votada a favor, 10 votos sim, não contra e 2 abstenções. Solicito à Secretaria que encaminhe o projeto para as comissões. Passaremos agora para o uso da tribuna. Gostaria de convidar o nobre vereador Vone Souza para o uso da tribuna. Presidente, só uma questão da sessão passada, tá? Eu acho que hoje não constou, mas eu pedi... Pronto, não... Retirei o meu nome para usar hoje, tá? Pronto, pois... então eu convido o nobre vereador... Então pode ser, Vone, pode ser. Porque não tinha botado no livro, nobre vereador, eu peço desculpas. Com a palavra, o nobre vereador Vone Souza. Presidente, enquanto o Vone vai para a tribuna, tinha 2 moções que eu dei entrada e não consta aí. Eu queria, se para a secretaria, ou se ela puder dar entrada, vai ser lida. Se não, não tem problema, fica para outra sessão. Eu peço à secretaria que pegue essas moções do nobre vereador Marco Aurélio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, todos que nos assistem aqui. Presidente, eu tomei como meta esse ano, sempre que a gente fizer uma indicação, a gente defender ela aqui na tribuna, até para poder dar um maior conhecimento àquelas comunidades a qual a gente milita, a gente representa no dia a dia. E as indicações, os requerimentos que a gente faz nessa casa, nada mais é, vereador Adriano, do que o anseio daqueles que nos procuram sempre que a gente visita essas comunidades. E tem 2 indicações de minha autoria aí, a de número 81 e 82, em que pede a reforma da escola Temista Lins Fialho e da quadra poliesportiva Raimundo Mendonça de Farias, lá na comunidade de Cachoeirinha do Pai Senhor. São 2 instrumentos de suma importância para aquela comunidade, já que a escola
se encontram ociosas, assim como tem outras em outros locais, e que a reforma dessa escola possibilita a utilização dela para outros trabalhos sociais, como trabalhar com os idosos, reuniões da associação, lá da comunidade, já que tem duas, e outras atividades lá da Vila de Cachoeirinha. E a quadra poliesportiva, que há um bom tempo precisa de uma reforma, e por ocasião dos festejos de São Sebastião, a gente esteve visitando a comunidade, esteve lá presente nos festejos, e a juventude me fizeram esse pedido. Então, eu levo aqui essas indicações, faço esse pedido à nossa chefe do nosso Poder Executivo, especialmente ao secretário Mazin Loyola. Eu acredito que o secretário tem que tomar pé dessa situação, tem que manter a prefeita informada dessa situação, até porque as ocupações da prefeita são muitas, e eu acredito que o secretário tem que tomar frente dessas coisas, visitar as comunidades, visitar os instrumentos esportivos e apoiar a nossa juventude através do esporte, porque eu acredito que o esporte ainda é a maneira melhor de poder tirar o jovem do mundo das drogas, da ociosidade, já que são cheios de energias e precisa extraviar em alguns outros locais. Tem a situação lá da quadra do ginásio poliesportivo, também da Vila de Bom Jesus, mas eu estou aguardando uma reunião com o secretário para poder ver uns encaminhamentos que a gente tomou em outro momento. Então, se não se tomar as providências relativas a isso, eu farei um relato aqui de tudo que foi encaminhado e que não foi resolvido até agora. Uma outra reivindicação da gente, aí através de requerimento, trata-se dessa... Eu não estou nem achando, vereador Adriano, o termo adequado para poder usar aqui nessa tribuna. Mas eu vou usar a falta de vergonha que é a nossa BR-020. É uma falta de vergonha, vereador Helder. Eu me desloco quase todos os dias ali para a Vila de Bom Jesus. E, vereador Marco Aurélio, não tem uma vez que eu vá para eu não ter que ajudar um motorista a trocar um pneu. Quando o cara não tem arrebentado os dois pneus, porque tem uns verdadeiros cratera no meio da BR-020. E eu, quarta-feira, a caminho da Serra de São Domingo, fazer umas visitas lá, eu pude, chegando ali na entrada de Santo Antônio, seu César, que era um amigo da gente aqui dos Colibris, ele faz uma venda de fruta, de produtos, e estava lá desmontando toda a carrada para poder chegar ao strep, para trocar o pneu que tinha ficado totalmente destruído, proveniente dos buracos da BR-020. Por isso, eu fiz um requerimento ao DENIT, pedindo a recuperação imediata desse trecho tal a Fortaleza, e peço, presidente, que possa ser encaminhada uma cópia desse requerimento ao deputado federal Domingos Neto e também aos demais deputados federais que foram votados aqui nessa região. Eu tenho certeza que com o compromisso, com a dedicação que o deputado federal Domingos Neto tem, ele vai dialogar junto ao Ministério dos Transportes, ministério que seja responsável por essa situação, no sentido de buscar solução na recuperação dos buracos da BR-020. Porque o que tem causado de prejuízo às pessoas não é muito fácil das pessoas aceitar. Vereador Luiz Alves, eu estava olhando aqui, no momento que eu fazia esse requerimento, eu aproveitava para fazer uma pesquisa. O Ceará tem mais de 2 milhões de veículos. Só de IPVA, o Estado vai arrecadar mais de 1 bilhão, 1,75 bilhão. Então, assim, eu costumo dizer que a gente nem tem carro, vereador Adriano, porque todo ano você tem que gastar com o seu carro para andar nas estradas
da qualidade que nós temos. Então, isso revolta o cidadão, e eu, nessas minhas andanças, muitas vezes eu paro realmente para ajudar as pessoas na estrada, e a gente pode presenciar a angústia das pessoas que trafegam aí pela BR-020. Então, estou fazendo esse requerimento, presidente, e pedindo que possa ser encaminhado aos nossos deputados federais da nossa região. E aproveitar aqui para fechar, eu queria parabenizar e desejar boa sorte a todos os nossos deputados estaduais do Ceará, que vão tomar posse agora, dia 1º de fevereiro, e de forma muito especial e com muita esperança, mas também com muita confiança e na certeza do trabalho que ela vai fazer por Tauá, que é a deputada que eu votei e que farei a defesa do mandato dela nesse elo do meu mandato, que é a deputada Gabriela Aguiar. Tenho certeza que ela fará um grande trabalho que vai orgulhar a toda a região dos Inhamuns, mas de forma especial aqui o município de Tauá, pelo carisma, pela dedicação que ela tem demonstrado. E consigo entender que ela já começou bem, porque na última oportunidade que ela teve aqui em Tauá, ela apresentou um projeto, um programa que vai de encontro a uma população que ainda é muito desassistida no nosso país, no nosso estado, que são os idosos. Então, ela começa a demonstrar uma bandeira que realmente vai precisar muito. Nós que já estamos com os cabelos brancos, mas que ainda temos a felicidade de ter pai, mãe, que estão bem mais velhos do que a gente sabe da importância que tem alguém com barganha política, com representação política, vereador Luiz Alves, que abraça essa causa. E eu tenho certeza que a deputada Gabriela vai abraçar essa causa, como outras, e vai dar uma resposta muito boa a todos os tauaenses e a toda a região dos Inhamuns e ao estado do Ceará. Então, em nome dela, parabenizar e desejar boa sorte a todos os deputados que tomam posse agora, dia 1º. Obrigado, presidente. Eram essas minhas palavras. Agradeço as palavras do nobre vereador Rony Souza, e não tenha dúvidas, nobre vereador, que apoiaremos e faremos com que esse requerimento, essa indicação chegue às mãos dos nobres deputados que foram votados aqui. Gostaria de cumprimentar o nobre vereador Ronaldinho e o nobre vereador Luiz Alves. Passarei a palavra agora para o nobre vereador Dr. Fúvio Gonçalves, para o uso da tribuna. Muito boa noite, colegas, toda a plateia que está aqui presente, nossos seguidores aí das ferramentas que vêm acompanhando também este trabalho da Câmara Municipal de Tauá. Tomamos a iniciativa de usar essa tribuna hoje por algumas razões, mas eu vou enfatizar um pouco o projeto do magistério, para mim, a pauta mais importante de hoje. Mas eu quero me reportar inicialmente ao ofício 01/2023, que ingressou aqui nessa casa na sessão passada, onde nos indicou como a liderança do bloco de vereadores parlamentares. Na verdade, eu quero dizer principalmente aos vereadores que assinaram esse ofício, juntamente comigo, que todos são líderes. E a ideia é o vereador Fúvio trazer para essa tribuna relatos, ou seja, ser o relator das ideias e posicionamentos tomados durante as nossas reuniões acerca das deliberações que normalmente a gente coloca em pauta. Então, todos se sintam líder. Muito grato pela missão e espero contribuir de forma positiva para esse bloco de vereadores. Deixei
alguns requerimentos para nós comentarmos, mas eu vou falar logo sobre o projeto de lei municipal número 8. Ao magistério, com certeza um projeto que é de grande valia, tem o seu valor e tem que ser realmente aplicado. A questão da urgência, todos, inclusive o magistério, já conhece. A questão regimental realmente não se aplica, e ainda mais com a resposta que foi dada hoje, que não entrará no mês de janeiro. Mas, no mérito, não tem muito o que se discutir em relação ao percentual. O que eu vou discutir, e quero deixar já claro para a classe do magistério, esse projeto ele tem o mesmo conteúdo do PL, salvo engano, foi 14/2022. Na oportunidade, nós votamos um projeto concedendo o aumento de 33,24%. E, posteriormente a isso, nós recebemos uma chuva de reclamações, principalmente do magistério temporário. A questão da proporcionalidade. Se nós verificarmos essa situação, o aumento para esses professores, em especial os temporários, não está sendo de 14,95. Vamos pegar aqui o exemplo de um professor temporário, vereador Luiz André, que teve a sua carga horária, sua jornada de trabalho reduzida de 20 para 18 em muitas situações. Inclusive, no meu entender, afeta a questão de 1/3 da hora da hora atividade, da hora sala de aula, dos 2/3. Esse pessoal, com certeza, não terá o aumento de 14,95. Basta a gente fazer uma conta muito simples. Se o projeto considera, para ter esse aumento de 14,95, considera ter que trabalhar 40 horas por semana, se eu tenho alguém que trabalha 18 horas, vamos fazer só uma continha básica de matemática. 18 dividido por 40, multiplicado por 14,95. Vai dar algo em torno de 6,72. Então, nós não, ao votarmos esse projeto, que vai ter o meu sim, nós não estamos tratando de forma isonômica todos da classe do magistério. Os temporários não estão tendo o reajuste que também lhe é devido, 14,95%. Então, essa é a minha ponderação em relação ao contrato, ao projeto. Eu fiz até uma emenda, que ela tem uma natureza supressiva e tem uma natureza modificativa. E isso, nós vamos tentar, nesse plenário, reverter essa situação. Que esse aumento de 14,95 seja para efetivos e temporários, independentemente de jornada de trabalho. É isso que a gente está se propondo a fazer aqui, que o reajuste de 14,95 seja em benefício de todos. Então, vou apresentar essa emenda e espero que os nobres pares reflitam sobre isso e sobre a possibilidade de nós alcançarmos toda a classe do magistério de forma isonômica. Passando para outro assunto, nós vamos falar um pouco sobre o requerimento da 13 que está... Opa, vereador Marco, desculpe. Tem a palavra. Vereador Fulvio, eu acho até que ficou um pouco de dúvida quando se colocou no artigo 1º, no percentual de 14,95%, considerando a carga horária semanal de 40 horas. Eu acho até que ficou um pouco de dúvida quando se colocou essa questão, considerando a carga horária semanal de 40 horas. No entanto, eu fui ler aqui, deixa eu ver... Os vencimentos básicos referentes às demais jornadas de trabalho serão proporcionais aos valores mencionados na tabela vencimental da presente lei. Não sei se você fez esse cálculo lá, não. No artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o vencimento base do professor temporário no percentual de 14,95%, considerando a proporcionalidade das horas semanais trabalhadas.
Eu reconheço até que não fiz esses cálculos na tabela vencimental, mas na minha interpretação, da forma como se encontra aqui, os 14,95%, ele é em cima do que a pessoa já ganha. Na minha humilde interpretação da forma como está aqui, se eu ganho referente a 20 horas, eu vou ter um aumento de 14,95% em cima daquele valor das 20 horas. Ou seja, porque a partir do momento que ele diz aqui na lei, deixa eu procurar bem aqui novamente. Eu me perdi aqui em achar o que eu queria dizer. Mas a minha opinião é essa. Não sei se acredito que o reajuste seja da forma como está aqui, o reajuste seria do percentual de 14 em todas independente de quanto ele ganha. É assim que eu estou compreendendo. Se eu tenho 20 horas, eu vou aumentar 14% em cima de 20 horas. Se eu tenho 40 horas, eu vou aumentar 14,95% em cima de 40 horas. É essa a minha interpretação. Vamos lá. Esse projeto, como eu disse, ele é repetitivo. PL 14/2022. O que é que muda nesse projeto? O percentual. 14,95. Enquanto lá, 33,24. O artigo 3º é bem claro. Fica ao chefe do Poder Executivo Municipal, a chefe, autorizada a reajustar o vencimento base do professor temporário no percentual de 14,95, considerando a proporcionalidade das horas semanais trabalhadas. Claro, se ele ganha... Se eu trabalho 18 horas, e levando em consideração que o artigo 1º fala que o reajuste é para quem trabalha 40... Como é que eu vou receber o mesmo reajuste de 14,95? Mas é isso que eu estava procurando aqui, se estava na mensagem ou não, quando ele fala a questão do reajuste linear. Pronto, então a mensagem, vereador, linear, é bem clara. A supressão é esse artigo 3º. Nós tirarmos o artigo 3º, que afeta, no que diz respeito somente a temporário, e aprovarmos a emenda para poder nós darmos a isonomia a todos os professores. Inclusive de lá, reajuste que beneficiará os profissionais efetivos, estabilizados, ativos e inativos e os temporários. Para concluir, no vereador Marco Aurélio. Ok? Então, vereador, eu continuo, estou na interpretação gramatical do texto. Então, eu não vejo... outra situação a não ser nós emendarmos e aprovarmos essa supressão do artigo 3º desse projeto de lei. Requerimento número 13. Nós já falamos aqui sobre a questão do processo seletivo dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de combate à endemia. Existe uma lei federal, que ela é clara, lei 11.350/2006, que diz que a contratação obrigatoriamente tem que ser através de processo seletivo, de provas ou de provas e títulos. O que é que a Tauá está fazendo? Contratos temporários, e aí a gente não sabe qual é o critério, se o critério é uma entrevista, se não é, se é indicação política, se não é. Então, o que nós queremos saber e queremos ter dessa resposta é que o município realmente cumpra fielmente o que está na lei federal. Lei municipal é hierarquicamente inferior à lei federal. Então, a lei federal estipula o processo seletivo e o município vem contratando algumas pessoas sem esse processo seletivo. Contratações essas irregulares. Se são irregulares, cabe nós corrigirmos e cobrarmos do Poder Executivo. Então, nesse requerimento, nós queremos saber as carências e os vencimentos desses contratos, dessas pessoas que estão lá hoje, labutando, mesmo sem o processo seletivo. Requerimento número
14, também sobre a questão do magistério, ou dos agente de combate à endemia e agente comunitário de saúde. Nós aprovamos também nessa casa o projeto de lei que virou Lei Municipal 2696/2022, fixando a questão do piso, na época 2.424. O que nós alertamos na oportunidade, porque esse valor, todo ano a gente vai ter que tramitar um projeto de igual natureza. E aí alguns podem dizer, mas depende do repasse da União. Sabemos que sim. Mas o próprio projeto de lei que nós aprovamos, que virou lei, ele condiciona isso ao repasse da União. Então, nada mais justo a gente já cobrar, uma vez que o salário mínimo alterou, então a gente precisa de uma nova lei para alterar esse piso com base no novo salário mínimo, aguardando, claro, o repasse conforme o projeto anterior. Então, é uma reprise do que nós cobramos em 2022, buscando essa nova situação para esses agentes. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre as indicações 84 e 87. Conjunto Habitacional, Dr. Domingos Gomes de Aguiar. Nós tivemos, ouvindo algumas pessoas que me procuraram pessoalmente, inclusive lá no meu escritório, e cobrando uma limpeza pública geral naquele conjunto. É o que nós estamos querendo aqui normalmente. Uma limpeza onde favoreça aquela comunidade, para até nós salientarmos a questão de saúde pública. Além disso, foi nos cobrado também, exclusivamente numa área que tem lá na quadra 16, uma praça pública. Então, essas indicações, elas refletem isso, o desejo da população na urgente limpeza pública, bem como na questão de uma praça pública com uma área de exercícios físicos. Pois não, vereador? Queria só agradecer aqui a parte, vereador Fulvio. A gente sabe que nesse período de chuva, realmente é um momento muito difícil, um pouco delicado para o município, com relação à manutenção dessas limpezas e higienização das ruas. Mas também eu não posso aqui deixar de trazer, inclusive hoje já estive na Secretaria de Infraestrutura, solicitando também a limpeza do bairro Cidade Leste, porque eu estou já é a terceira vez esse ano que eu falo disso e ainda não foi resolvido. Próximo às proximidades do Campo do Dinho, lá está muito feio, ali nas proximidades do Campo do Dinho, ao redor do Campo do Dinho, e estou solicitando, assim, já aproveitando esse gancho, porque eu estive visitando pessoas lá e estão perguntando para que é que serve vereador. Se não tem moral nem para mandar ele pedir a limpeza do bairro. E eu estive na secretaria hoje, realmente a caçamba teve um problema no motor. Falei com o responsável pelas máquinas, o secretário disse que vai buscar a solução do problema de forma mais rápida possível. Mas assim, chega um ponto que a gente é cobrado e espera pelo menos que essa situação mínima seja resolvida, porque ali realmente está muito escuro e o mato está tomando de conta. O vereador Luiz Alves conhece muito bem ali aquele trecho, porque da Cidade de Leste ali, naquelas ruas calçadas, tudo bem, a limpeza, coleta de lixo, praticamente a gente não tem o que reclamar ali. Acho que agora é só aguardar, né, o programa de eficientização para a substituição das lâmpadas ali no bairro, como muitos bairros hoje estão esperando. Mas após o calçamento, ali precisa de uma atenção, desculpa ser repetitivo, mas é porque daquela parte ali do posto Imperial, por trás, indo para o Campo do Dinho, pegando até a casa antiga acho que ele ainda mora lá, o Catarina. Para concluir, vereador. Eu acho que eu ainda tenho meu tempo, tenho um minuto, presidente. Então, eu queria só fazer essas observações e que sejam resolvidas de forma mais rápida possível, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta vez que eu falo isso nessa tribuna. E eu espero
aqui aproveitar só a oportunidade e que tentei ficar calado e pedir de forma mais silenciosa, o mais rápido possível, de forma mais educada, mas chega um ponto que a gente perde a paciência. Presidente, quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os apartes e pedir de Vossa Excelência a questão de, quando em algumas vezes que eu estiver aqui nessa tribuna, é a questão do tempo de acréscimo do artigo 82, tá certo? Um terço do tempo regimental, tá bom? A questão do ofício que foi feito o protocolo na sessão passada. Muito grato, um abraço a todos. Agradeço o nobre vereador Fulvio Gonçalves e gostaria de falar um pouco sobre o convite para a audiência pública, amanhã às 9 horas, na Câmara Municipal, para a delimitação da unidade de conservação ao Monumento Natural do Serrote do Quinamuiú. Então, eu gostaria de convidar todos os nobres vereadores, a população em geral, a todos que estão nos ouvindo através dos órgãos, que é de altíssima importância essa audiência pública amanhã, que debaterá essa criação de unidade de conservação do território nacional é regulada pelo decreto de número 4.340, de 22 de agosto de 2002. Então, a Lei Municipal de número 1.317, de 29 de abril de 2005, declara interesse na proteção ambiental do Serrote do Quinamuiú e institui uma unidade de conservação de proteção integral à categoria de manejo e monumento natural, abrangendo o Serrote do Quinamuiú e seu entorno. Então, essa audiência pública amanhã ela vai debater a respeito dos limites para a delimitação da unidade de conservação que foi proposta em 2007, a partir do levantamento realizado pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente, SEMASSE, uma área de 313,48 hectares. A SEMASSE definiu a poligonal através de demarcação de 10 vertices, utilizando o GPS Global Positron System, com precisão em torno de 15 metros. Com a necessidade de se estabelecer os limites reais da unidade de conservação e, ao mesmo tempo, assegurar que a sua gestão pública esteja bem amparada por estudos técnicos, a Supermata realizou estudos com alta precisão, de modo a assegurar a fidelidade da identificação dos limites, que abrangem a área definida em lei. A área levantada foi de 190,18 hectares, considerando a área do Serrote do Quinamuiú, adicionando de 100 metros além do sopé, conforme estabelecido em lei de criação. Então, eu reforço o convite para amanhã às 9 horas para essa audiência pública que acontecerá na Câmara Municipal, e eu agradeço a participação de todos vocês. E agora vamos para as matérias da ordem do dia, né? Passaremos para o projeto de lei do Executivo de número 05 de 2023, que está a comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Agroindústria, Comércio e Turismo, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e Cidadania em Defesa do Consumidor. O projeto de lei do Executivo de número 005 de 2023 institui o Estatuto Municipal de Pessoa Idosa e o Programa Tauá Cidade e Comunidade Amigas de Pessoa Idosa e dá outras providências. Para discussão, eu passo a matéria para o nobre vereador Marco Aurélio. Presidente, tiveram várias alterações na legislação que trata sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e o programa Cidade e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. Então, houveram algumas alterações de nível nacional e de nível municipal.
e o município está juntando tudo em uma única lei para que contemple a todos, tendo uma visão, já tinha uma visão própria e boa na tendência de ajudar aos mais idosos, mas com alguns dados que avançam com base no censo de 2010 para cá, onde o município de Itauá, por exemplo, no ano de 2010, 13,83% da sua população era de idosos, vereador Fúvio. Como não está fechado ainda o censo desse ano 2022 do IBGE, mas a Secretaria com base em dados da Secretaria de Saúde do município de Itauá, o nosso município deve estar já em torno de 21% de pessoas idosas, em torno de 12 mil. Ou seja, graças a Deus, um aumento grande de pessoas idosas, pessoas que estão morrendo mais tarde, digamos assim, né? Graças a Deus, como eu acabei de frisar. E assim fez com que o município elastecesse mais ainda o que já existia no Estatuto, adequando também com a Lei Federal número 10.741 de 2003 e atualizada pela Lei Federal 14.423 de 2022, julho de 2022. Ainda em discussão, eu vou liberar para a votação. Votação aberta. Votação favorável. O projeto de lei de número 05 de 2023 do Poder Executivo foi aprovado com 13 sim, 0 não e 0 abstenção. Passaremos para a votação do novo projeto. Projeto de lei do Executivo de número 06 de 2023 altera a Lei Municipal número 2608 de 30 de setembro de 2021 e adota outras providências. O projeto encontra-se com parecer das comissões e vou colocar em discussão. Passar a palavra para o novo vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, em verdade ele altera especificamente o artigo 22 da lei que trata sobre aquele projeto, a lei de laços de família, laços de amor, sonho de princesa, feliz idade. Já houve aqui uma lei no ano 2021 que foi votada sobre esse tema e agora o município está alterando especificamente o artigo 22, itens do artigo 22, que trata essa área, o artigo 22, trata exatamente dos projetos sociais do programa Itauá Solidário. Era isso que eu estava buscando dizer. Onde lá está incluindo vários itens sobre projeto Iluminar, auxílio para pagamento de conta de luz, projeto Água em Itauá, projeto Cozinhar, projeto Teto Social, projeto Internet Social. Além disso, projeto de kit sanitário, projeto de casa melhor, projeto casa própria, projeto teto solar, projeto água pura, projeto Alô Amigo, entre outros. Em discussão, vou liberar para a votação.
Não, votou todo mundo. Votou não. O projeto de lei de número 06 de 2023 do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 2.608 de 30 de setembro de 2021 e adota outras providências, foi aprovado por 14 votos assim, 0 não e 0 abstenção. Passaremos agora para o projeto de lei do Executivo, mas antes deliberarei para discussão. Acabamos de receber uma emenda do nobre vereador Fúvio Gonçalves para o projeto 08 de 2023, e eu pediria ao nobre vereador que lesse essa emenda para que a gente bote em votação, já que ela não se encontra no sistema. A gente recebeu há pouco tempo. Então a gente vai votar primeiro essa emenda. Eu peço o vereador Marco Aurélio, então, se for. Emenda número 1, 2023. Emenda modificativa dos artigos 1 e 2 e supressiva do artigo 3 do projeto de lei número 8, 2023, que dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais do magistério do município de Itauá e adota outras providências. Os vereadores, denominados abaixo, com assento a esta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem a apreciação do egrégio plenário desta augusta Câmara Municipal o projeto de emenda adiante. Artigo 1º do projeto de lei em apreço passará a ter a redação seguinte: fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar de forma linear o vencimento base dos profissionais do grupo ocupacional do magistério do município de Itauá nos cargos efetivos e temporários de professor da Educação Básica 1, professor da Educação Básica 2 e professor auxiliar no percentual de 14,95%, independente da carga horária semanal trabalhada nos referidos profissionais, O artigo 2º do projeto de lei número 8 de 23 passa a ter o seguinte texto. O texto adiante, aliás: os vencimentos básicos referentes às jornadas de trabalho inferiores à carga horária semanal de 40 horas serão proporcionais aos valores mencionados na tabela vencimental da presente lei, garantindo-lhes a aplicação do reajuste salarial no percentual de 14,95%. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei em evidência. Diante da justificativa acima, esse projeto de emenda visa ajustar o percentual de 14,95% de forma isonômica, tanto para profissionais do magistério municipal efetivo como temporários, independente da jornada de trabalho elaborada semanal ou mensal. Diante da justificativa acima, roga que os nobres pares deste colégio do Poder Legislativo aprovem esse projeto de emenda ao projeto de lei número 8 de 2023, de iniciativa do Executivo, que trata de matéria de piso salarial do magistério e está em harmonia com o interesse público municipal, em total consonância com o dispositivo do artigo 31 e 2 da Constituição Federal, sem ofender o seu artigo 61. Assim sendo, apresenta-o para apreciação dos moldes dos nobres colegas e pede sua aprovação, tudo em fiel observância à justificativa acima, a qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. Sem mais, e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas por ventura existirem. Vereador Fúvio. Ainda em discussão, eu passo a palavra para o Dr. Fúvio Gonçalves. Presidente, trocando em miúdos, o artigo 1º da emenda altera a parte final do artigo 1º do projeto, onde tem no projeto, no percentual de 14,95%, considerando a carga horária semanal de 40 horas, a emenda diz, no percentual de 14,95%, independentemente da carga horária semanal trabalhada por referidos profissionais. Já em relação ao artigo 2, onde tem, considerando a proporcionalidade das horas extras semanais trabalhadas, lá diz, garantindo-lhe a aplicação do reajuste salarial do percentual de 14,95%.
Então, o artigo 3º, pela emenda, ele vai ser suprimido por considerar apenas o reajuste de acordo com a proporcionalidade das horas trabalhadas. Peço apoio a todos os colegas. Senhor presidente, eu inclusive falei há pouco com o secretário de Educação e a leitura exatamente é como eu frisei aqui no momento que o vereador Fúvio estava na tribuna. Eu, antes da sessão, até tinha passado uma mensagem para ele falando do final do texto do artigo 1º, que poderia causar dúvida em relação a isso, né? Embora, na minha visão, está perfeito. O 14,95% é para todos. Para todos. Não, na minha visão, o projeto está perfeito em relação a isso. Inclusive no seu artigo 3º, para abranger os temporários. Inclusive no seu artigo 3º, para abranger os temporários. Supondo que a minha interpretação não fosse a lógica, estivesse errada, a emenda do vereador Fúvio se torna inconstitucional. Por quê? Porque supondo que eu estivesse errado, a emenda do Fúvio aumentava valores. Se aumentava valores, ela se tornava inconstitucional. A ideia, e louvo a ideia do vereador Fúvio, no entanto, na minha visão, descabe a questão da emenda. Tendo em vista que o município está reconhecendo, está dizendo que o valor é para todos. Quem tem 18 horas, quem tem 20 horas, quem tem 40 horas, o percentual é proporcional à sua carga horária. Se eu tenho 18 horas, eu vou ter 14,95% em cima do valor que recebo de 18 horas. Ele não vai atribuir um valor de 6, 8%. Não, é 14,95% em cima do que ele ganha. Então, ele é linear, como eu frisei aqui há pouco. Na minha visão, até esse trecho final do artigo 1º causaria certa dúvida, digamos assim. No entanto, no anexo da lei, ele já diz os valores. Se calcular em cima de quem ganhava aqueles valores X, vai ver que ele está calculado X mais Y. Portanto, embora louvo a intenção do vereador Fúvio, inclusive de abrir o debate referente a isso, mas faço essas colocações em referência à sua emenda, e que verdadeiramente os 14,95%, como eu frisei no momento do debate, ele é para todos. Ainda em discussão, eu passo a palavra para o nobre vereador Felipe Viana. Só mais para ratificar o que foi dito pelo vereador Marco Aurélio, com relação ao que está em anexo na referida lei, porque nós temos aqui hoje uma possibilidade, uma oportunidade de realmente ser justo com toda a categoria. Então nós estamos adaptando aqui a situação atual com reajuste, para que realmente nós possamos aqui não causar nenhum prejuízo a qualquer profissional da educação que está sendo contemplado por este projeto. Diante disso, ainda com relação à constitucionalidade, eu acredito que eu não vou entrar nesse mérito em virtude de entender que já está suprido toda e qualquer dúvida no referido projeto. Então, eram só essas as observações que eu tinha que fazer para a gente, claro, acreditando eu, votar contrário à emenda, mas entendo também a preocupação do vereador Fúvio. Ainda em discussão, eu passo a palavra para o nobre vereador, segundo vice-presidente dessa casa, nobre vereador Luiz Tomás Dino. Obrigado, presidente. Eu quero aqui louvar a administração do Tauá, porque mesmo estando no início de uma administração federal e estadual, que todos estão achando que vai diminuir recursos e que vai ter problemas,
Mas mesmo assim, a responsabilidade do município de Itauá e da educação, de quem faz a educação do município de Itauá, mesmo assim, como a gente sabe que vários e vários municípios não vão ter condições de arcar com esse aumento de 14,95% que foi dado por o governo federal, mas mesmo assim eu tenho que louvar o município de Itauá e a maneira como vem sendo conduzido esse município nessa administração, e mesmo assim parabenizar a prefeita e quem faz através do secretário João Alço, parabenizar porque está conseguindo dar esse reajuste àqueles que tanto merecem, que são os nossos professores. Obrigado, presidente. Só para contribuir, vereador Luiz Tomás, nesse sentido de falar da gestão, porque no ano passado, 2021 para 2022, vereador Fulvio, nós tivemos assim, um aumento de 33%. De 33%. E um dos motivos também, dito pela inconstitucionalidade do piso da enfermagem, que hoje está sendo discutido no Supremo, é com relação às condições dos municípios assumirem esse compromisso. Então, de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de 33,3%, que o município de Itauá atendeu e realmente concedeu reajuste, entendeu necessário e buscou cumprir com todas as suas responsabilidades e as suas obrigações. E nós estamos hoje também com um aumento de 14%, 14,4%, salvo engano, 45%. Então, nós estamos diante de um aumento, né, sucessivo, e se formos aqui fazer uma média, o reajuste que está sendo dado está sendo muito maior, infinitamente maior do que os índices de inflação, assim, entre aspas. E todo reajuste, ele é justo e é louvável, mas desde que também a União tenha a responsabilidade. E eu me preocupo, principalmente, eu acho que não posso falar só em matéria de Itauá, mas a muitos municípios, e municípios menores que não têm outras fontes de receita a não ser o repasse. Como muitos, acho que salvo engano, naquela questão do piso técnico de enfermagem, de ganhar 70% do enfermeiro, o piso da enfermagem. E eu me preocupo, porque muitas demissões foram feitas em grandes hospitais em Fortaleza, algumas demissões foram feitas em grandes hospitais, centros, na região metropolitana, em muitas cidades. Então, assim, às vezes a gente quer também dar oportunidade. Eu estou falando aqui já de uma parte mais técnica, de números. E a gente tem que pensar também no que você pode cumprir. E o município do Itauá vem cumprindo. O pior seria a questão de um possível reajuste sem poder cumprir depois. Então, isso tem levado um caos em centenas de municípios no nosso país. Com relação a esses reajustes, eu falo não só da categoria, mas com o piso nacional de categoria A, B e C. E do jeito que o governo federal indica, orienta esse aumento, ele não faz o repasse adequado para compensar isso. Então, cada vez mais, dependendo ainda do Instituto de Previdência, que é privado, né, municipal, tem a questão de INSS, tem os outros custos, então a gente fica pensando até onde nós iremos chegar com os municípios tentando fazer a parte e a União, por muitas vezes, aí se saindo das suas obrigações. Só queria fazer só essa observação. Claro que não é a conta certa, né? Que se nós fizermos aqui a conta dá 47% em soma de percentuais acumulados, mas não é 47%. 33% do que era e mais 15% do que já aumentou, né? 14,45%. Então, se era R$1.000, exemplo, foi para 1.330 e agora para mais 14% foi para R$1.500. Então, se você analisar, é um ganho salarial de quase 50% em menos de 12 meses. Agradeço as palavras dos nobres vereadores. Encerrada a discussão, passaremos então para a liberação da votação da emenda do nobre vereador e autor Dr. Fulvio Gonçalves, como do projeto
08 de 2023. Como vota a emenda do nobre vereador Fulvio Gonçalves, Ronaldo Filho? Como vota o nobre vereador Felipe Viana? Como vota o nobre vereador Rony Souza? Voto contra. Como vota o nobre vereador Adriano Dimas? Contra. Como vota o nobre vereador Argentino Filho? A favor, presidente. Como vota o nobre vereador Helder Castelo? Como vota o nobre vereador autor da emenda, Dr. Fulvio Gonçalves? A favor, presidente. Como vota o nobre vereador Luiz André Campos? A favor. O vereador Alaú não veio hoje. Como vota o nobre vereador Genival Coutinho? Contra. Como vota o nobre vereador e segundo vice-presidente dessa casa, Luiz Tomás Dino? Voto contra, presidente. Como vota o nobre vereador e primeiro vice-presidente dessa casa, Chico Neto? Como vota o nobre segundo secretário dessa casa, vereador Marco Aurélio? Pelos motivos que eu já citei, presidente, eu voto contra. O nobre vereador Luiz Alves? Contra, senhor presidente. E o presidente dessa casa vota contra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A emenda de número que for para o projeto de lei do Executivo 08/2023 teve 4 votos a favor e 10 votos contra. Foi negada a emenda. Passaremos agora para a votação do projeto em si de lei de número 08/2023 do Poder Executivo que dispõe o reajuste salarial dos profissionais do magistério do município de Itauá e adota outras providências. Em discussão, com a palavra o nobre vereador Marco Aurélio. Vai falar alguma coisa, Marco? Ou então, vamos votar o projeto então, 08/2023. Cadê? Falta o nobre vereador Helder Castelo ainda. Queria justificar meu voto, dizer que é com imensa satisfação que eu voto o reajuste de 14,95% para essa valorosa classe do magistério, que presta relevante serviço ao nosso município, e fico muito satisfeito nesse momento poder contribuir com essa votação, que eu tenho certeza que a Câmara vai dar um passo adiante, no sentido que a gente possa votar essa matéria e aprovar por unanimidade. Fica aqui o meu voto a favor. Agradeço as palavras do nobre vereador da Castelo. Vamos encerrar a votação. Ainda vai falar o nobre vereador Genival. Pronto. Finalizar. A matéria do projeto de lei do Executivo 08/2023, que está com 14 votos a favor e 0 contra. Matéria aprovada pelos 14 vereadores presentes. Passaremos para os requerimentos. Eu pergunto aos nobres colegas vereadores se a gente pode votar em bloco ou destacariam algum requerimento de acordo com a vontade de vocês. Presidente Érico, eu queria fazer uma rápida apresentação do meu requerimento. A favor, nobre vereador. Seguinte, esse requerimento, presidente Érico, a gente requer, tem como objetivo buscar informações, entre as quais saber se a unidade móvel destinada ao recolhimento de animais de rua e realocação para o canil, onde receberão cuidados, alimentação e medicação,
encontra-se apta a realizar os deslocamentos e se estão havendo ações de recolhimento dos animais abandonados nas ruas. Qual a agenda municipal de políticas públicas de proteção e defesa dos animais adotada em nosso município? Se existe, qual o programa de prevenção contra maus-tratos ou crueldade com os animais desenvolvida pelo município? Quais os recursos disponíveis no orçamento municipal destinado a despesas com ações de proteção e defesa dos animais? E se existe algum servidor público ou equipe na administração pública municipal responsável por acompanhar os programas e ações governamentais sobre proteção e defesa dos animais? E aí eu justifico as informações requeridas por vir recebendo e acompanhando em loco constantes reclamações de munícipes sobre animais que ficam perambulando pelas vias públicas, ruas e estradas do nosso município. Dessa forma, ressaltamos que estudar e colocar em prática medidas de proteção e defesa dos animais associadas às responsabilidades sociais em saúde pública é de extrema importância para um município. Então, o pedido de informação visa reiterar a solicitação de providências para a situação que se encontra animais abandonados nas ruas do município, pois muitos deles encontram-se doentes e machucados por serem vítimas de maus-tratos, e com essas informações podermos contribuir com sugestões e até mesmo com a criação de um conselho de política específica para desenvolver ações que proporcionem a internação por tempo necessário dos animais para sua recuperação e, após isso, seguirem para a adoção responsável. Por fim, eu peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta matéria. Agradeço a palavra do nobre vereador Luiz André Bezerra Campos. Passo a palavra para o nobre vereador Francisco Helder Lima Castelo. Não, eu queria, Vossa Excelência, está colocando em votação todos os requerimentos em blocos. Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu queria dar uma palavra. Pode colocar. Irei. Está deliberado, nobre vereador. Pode falar. Foi votado? Não, ainda não. Não. Depois de Vossa Excelência colocar todos os requerimentos em votação, eu teria uma recomendação a fazer antes de Vossa Excelência encerrar a sessão. Tá bom. Tá. Agradeço. Presidente Érico, só uma observaçãozinha rápida. Eu vou até fazer o envio de registros fotográficos que fiz na quarta-feira passada. Eu subi à tribuna na semana passada e falei da questão dos cachorros que ficam concentrados ali na Vila Jataí. E logo após passei novamente, registrei em fotografias e vou enviar no grupo dos vereadores para os nobres colegas ter a ciência da necessidade que há de solução para o problema. Obrigado. Agradeço ao nobre vereador Luiz André. Não havendo divergência, botarei para votação o voto em lote de todos os requerimentos. Hoje está mais, não está mais. Pronto. Requerimentos votados, 2 votos a favor dos presentes vereadores. Passaremos agora para a votação de todas as moções de congratulação. Não havendo divergências, abrirei para a votação de todas as moções de congratulação. Moções de congratulação. Votados 9 votos sim, 0 contra. Passaremos para a votação de todas as moções de pesar.
Abriu não. Abriu não, presidente. Aqui. Ok. Se os nobres vereadores quiserem destacar alguma moção de pesar, se não eu já votei. Vou voltar. Ele não foi dado baixa, não? Não sei por que foi aquilo. É erro do sistema. Então, se todos permaneçam como estão, as moções de pesar. Eu passo a palavra para o nobre vereador Francisco Helder Lima Castelo para as suas considerações. Senhor presidente, sessão passada nós tivemos aqui a presença do doutor Francisco, onde fez uma explanação um tanto quanto convincente, mas, no meu modo de entender, algumas coisas precisam ser melhor explicadas. Eu não gosto de contestar nada daquilo que eu não vejo, porque quando eu aqui perguntei se já tinha iniciado a parte da construção de fiação elétrica, telemática, enfim, de todos os outros componentes, ele me informou que teria sido iniciado lá na avenida próximo à rodoviária. E eu tive o cuidado, não contestei aqui, porque eu não tinha certeza, eu tive o cuidado de ir lá em loco, e lá não tem absolutamente nada começado. Então, eu gostaria que a coisa fluísse de uma forma sincera. Nós esperamos que essa empresa que aqui se instalou em Tauá não venha fazer as coisas que ela não se propõe. Eu acredito, nós aqui na Câmara Municipal de Tauá, como Poder Executivo, damos um voto de confiança, votamos na abertura desse projeto que eu acho de grande relevância, mas que na verdade pode sim ter uma efetividade maior nas suas ações. Quero crer, inclusive, já essa semana recebi reclamação da localidade de São Felipe, na localidade de Jardim, como também da Vila do Posto da Onça e Vila do Santo Antônio, exatamente por falta de energia. Cabe a nós, não só a nós vereadores, como a própria empresa, onde a gente indica os lugares, não é obrigado eu me deslocar até o Santo Antônio, nem tampouco a Vila do Jardim, para me indicar o poste, não. Certo? A comunidade indica e eles colocam um funcionário dele para ir na localidade identificar a deficiência. Eu quero crer que nós vamos continuar dando um crédito à Ubantec, mas que ela, na verdade, faça o serviço que aqui veio prestar no município de Tauá. Obrigado. Palavra, nobre vereador Se não me engano, Marco Aurélio. se não me falha a memória, ele falou referente ao cinturão de internet, se não me engano, que estaria sendo feito lá nessa área aí. Se não me engano, ele falou referente a isso, não aos demais, se não me engano. Tá? Eu fiz questão, vereador Marcos, de solicitar, fazer a pergunta a ele, direcionado, se ele já tinha iniciado a parte da fiação, da colocação de fio subterrâneo, que é aquela parte que polui o município com relação a vários cabos de eletricidade, de fiação, de internet, enfim, outros cabos que pegam nos postes. E ele me disse, em alto e bom som, que já tinha sido iniciado na avenida próximo ou em frente à rodoviária. E eu, no primeiro momento, achava que não tinha sido, mas como eu não gosto de contestar uma coisa que eu não tinha 100% de certeza, me desloquei em loco até o local e realmente não tem nada iniciado com relação à parte subterrânea. Mas quero crer que, como foi iniciado agora, eu vi aquele fazendo uma brilhante e prolongada explanação sobre esse projeto, quero que algumas das coisas que ele disse aí vai ser realizada, ou na sua totalidade, porque foi assim que o Executivo Municipal de Tauá, à frente da doutora Patrícia como prefeito, e nós como vereadores aprovamos esse projeto, para trazer melhoria e qualidade de vida para o nosso município de Tauá, para os que habitam no município de Tauá. Obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Francisco Helder Lima Castelo. Com a palavra, nada mais havendo, gostaria de deixar boa noite e encerrar a terceira sessão ordinária do período legislativo 2023. Uma semana abençoada para todos.